Olá, tudo bem? Ótima sexta-feira, dia 19/11. Como tá passando rápido. Ontem eu fiquei perdida, eu não sabia se era terça, se era quarta, que dia. Passou muito rápido que eu nem vi passar. Mas estamos aqui na sexta, então, para recapitular a lição dos jovens e dos adultos. A lição dos jovens vem continuando aquele tema que a gente está estudando sobre alimentação, né? Sobre coisas que Deus pede para nós, formas que nós podemos demonstrar nas nossas atitudes que nós somos santos. E falando a respeito da alimentação, gente, lembrando, tá? Deus não vai condicionar a sua salvação ao fato de você comer ou não carne. Eu acho que esse é um ponto muito importante e já responde a pergunta da sexta-feira de como que a gente pode viver os princípios sem se tornar legalista. Esse não é um ponto de salvação. Ou seja, Deus ele não vai condicionar a sua salvação por aquilo que você está comendo. Mas, a partir do momento que você aceita a salvação pela graça, que não tem, os seus méritos não têm valor algum, a forma como você cuida do seu corpo, porque você entende que ele é o templo do Espírito Santo, a forma como você vai tomar suas decisões, e isso tem a ver com aquilo que você vai decidir colocar no seu prato ou não, tem a ver com a obediência a Deus e que está ligado à sua salvação. Porque lembra que a gente está estudando que durante todo esse trimestre que a salvação é pela graça, mas quando nós estamos salvos e aceitamos a graça, nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. E aí, pelas nossas atitudes, nós vamos mostrar que aceitamos essa salvação, que nós estamos salvos. Então, a questão de pensarmos em como termos uma alimentação mais saudável vai refletir essa comunhão com Deus, vai refletir essa salvação que nós aceitamos. Independente se você come carne ou não. Porque eu acredito que se você se preocupa com o seu corpo, se você se preocupa com a saúde, você vai ver e você vai prestar atenção em como o seu corpo reage, que quando você não come carne, você se sente melhor. E olha que isso tá vindo de alguém, que no caso sou eu, que adora comer um churrasco. Só que eu entendo que a alimentação cárnea não é o ideal de Deus para mim. Só que cada um é cada um tem um processo. Tem gente que decide, hoje eu não vou comer mais carne, no outro dia, pro resto da vida não come mais. Tem gente que, como eu, precisa de um processo de alguns anos para modelar a forma de pensar, para entender que esse não é o melhor, para me adaptar na minha alimentação, para entender como que eu posso me alimentar melhor. Então, cada um tem um processo. Agora, o ideal é aquela alimentação, como eu comentei ontem com vocês, que Deus mostrou pra gente no Éden, né? Então, eu acho que vale a pena, pelo menos, considerar a possibilidade de que nós, com o nosso corpo, como o templo do Espírito Santo, devemos fazer de tudo para cuidar melhor. E isso diz respeito à nossa alimentação, isso diz respeito também a exercício físico, porque, gente, exercício físico é um dos 8 remédios naturais e é uma necessidade fisiológica do nosso corpo. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Você vai no banheiro e faz xixi, faz cocô, você precisa escovar seu dente todos os dias e você precisa se movimentar todos os dias, tá bom? Você precisa estar em movimento. Tô falando que você tem que correr 10 quilômetros todo dia? Não. Mas crie situações no seu dia para que você esteja em movimento. Suba escadas. Se você está sentado durante muito tempo, levanta a cada hora, dá uma andadinha, né? Enfim, eu não sei, você sabe da sua rotina, mas a gente precisa fazer escolhas sábias. Lição dos adultos é o estudo adicional, né? E ela vem reforçando a questão da escolha. O título da lição é Escolha a Vida, né? Da lição da semana. Então, eu acho que é importante a gente reforçar que todas as recomendações dadas por Deus para o povo de Israel, que muitas servem para nós também, sempre são propostas. Moisés fala, eu proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição.
Escolham a vida. É isso que eu estou propondo para vocês. E lembra da premissa que eu falei para vocês ontem? Eu acho que foi na lição dos jovens, mas serve para dos adultos também. Se a gente entende que Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o futuro antes do princípio, a gente deve entender que Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando Ele dá essas recomendações para a gente, Ele sabe que se nós escolhermos o que Ele recomenda, é só sucesso, é vida eterna. Mas a gente precisa escolher. E aí a lição dos jovens, a lição dos adultos, né, que a gente está falando aqui, tem uma pergunta bem interessante, diz assim: é Deus quem diretamente traz a punição pela desobediência ou é consequência dos atos de desobediência? Ou podem ser ambos? Como entender isso? E aqui a gente está falando a respeito do contraste, né, entre bem e mal, maldição, bênção. Eu acredito muito que todas as coisas que acontecem conosco são consequências, primeiro, das nossas escolhas e do mundo de pecado que nós vivemos. Então, a gente fica doente por causa das péssimas escolhas alimentares que a gente faz, por exemplo. Lógico que às vezes tem alguns determinantes genéticos, né? Mas a maioria das vezes são por causa das nossas escolhas. A gente, às vezes, faz uma péssima escolha profissional ou um relacionamento e a gente vai sofrer por causa disso. E muitas vezes a gente coloca: Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí a gente esquece que isso é resultado das nossas escolhas, né? Então eu acredito profundamente que as coisas que acontecem conosco podem ser consequências de desobediência ou de escolhas erradas que nós fazemos, ou até mesmo de outras pessoas que fazem essas escolhas por nós. Então, por exemplo, quando seus pais decidem se separar, você acaba sendo uma criança traumatizada, crescendo com lacunas da sua vida. Isso vai se refletir na sua vida de adulto, nos seus relacionamentos. Você não tem culpa pelo que aconteceu, mas você acaba sofrendo consequências do que outras pessoas escolheram, né? Então, nada de mal vem de Deus. Nada de mal vem de Deus. É consequência do pecado. Tá bom? Então, gente, com isso, a gente termina mais um estudo da lição 8, né? Começamos aí a lição 9 na próxima semana e eu encontro você amanhã no videozinho de introdução. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de comentar, de dar o joinha, tudo isso é importante para engajar, tá bom, pessoal? É isso aí, a gente se vê amanhã. Tchauzinho!